sabe, há um tempo já. Tô descabelado porque eu acordei de madrugada. Tô sem dormir. Vamos lá. Embora eu acredito que o pessoal que é meu público não se importe com isso aí, mas tô falando. Vamos lá. Há um tempo já eu trato de ciência aqui nesse canal. Parece que tem muito material, né? E recebi algumas abordagens sobre falta de algumas explicações de minha parte. Foram abordagens válidas, ok. Eu deveria ter baixado um pouco o nível em algumas questões para esclarecer e não fiz. Ficou entendido só para uma parte das pessoas. E eu vim aqui esclarecer umas questões. Vamos lá. Algumas questões científicas. Por exemplo, uma coisa que eu nunca concordarei é as pessoas estarem atribuindo poderes divinos ao médico. Né? Nenhum médico quer tal responsabilidade. Ninguém quer, nenhum médico de fato que foi para a faculdade para estudar, que respeita a ciência, que está ali querendo trabalhar, está querendo ser endeusado, né? Foge, tira ele do que ele é, daquilo que ele sofreu para dominar, atribuindo responsabilidades que ele não tem. Isso é uma coisa trivial, básica, né? Não tem muito o que falar. Mas não foram exatamente essas questões desse tipo que eu fui abordado já há um tempo. Eu quero pegar as últimas questões científicas que eu tratei aqui para poder explicar. Eu entrei na faculdade há muitos anos, eu passei muito tempo na faculdade, com os professores tirando cada vez mais meu couro. E desde o começo, né, eu lembro que já nas primeiras aulas eu já via assim, pô, meus professores são santos, né? Eles são pessoas santas, são pessoas puras, elevadas e tal. Interessante, quando você fala assim, eu sou puro, sempre aparecem uns filhos da puta que faz mal a todo mundo dizendo que eu não posso dizer que eu sou puro, né? Aí a pessoa fala, puro só Deus. Eu falei, cara, você já tá fazendo merda aí, porque você tá falando em nome de Deus. E você diz que você é cristão. O cristão de verdade nunca fala em nome de Deus. Quando você se fala em nome de Deus, você está se colocando acima dele, que você precisa falar em nome dele porque você é melhor que ele. O cristão verdadeiro se coloca abaixo de Deus, que é o local dele que ele reconhece. Então, o narcisista, o psicopata, está sempre se revelando a todo momento. O que ele mais quer é esconder o que ele é. E é o que ele mais revela. Alguns ficam preocupados com pessoas como eu e ficam caladas, paradas assim. E aí já fica estranho, né? Porque fica claro que ela tá escondendo alguma coisa, já se revelou quem é. E o narcisista, o psicopata se revelam o tempo todo. E eles estão no meio acadêmico. Eu lembro que já no começo da faculdade, já via meus professores como pessoas santas, porque a gente via os piores espécimes humanos no meio acadêmico. Né? E eu lembro que às vezes eu dava risada sozinho porque via tanta gente boa que não pôde fazer faculdade por falta de dinheiro, falta de condição, tempo, a família não apoiou, só sabotou, pensando que é um ambiente maravilhoso, cheio de gente maravilhosa, que tudo dá certo, que tá tudo bem. Vocês estão assistindo filme demais. Nem no filme é bom assim, mas o filme tá muito longe da realidade. E eu lembro que eu até hoje considero meus professores como pessoas santas, né? Baseado naquilo que eles testemunham, naquilo que eles vivenciam, naquilo que eles aturam. Até hoje eu tenho a mesma visão deles serem pessoas puras, santas, porque para aturar e ver certas coisas como um representante da ciência, porque o cientista puro, ele é um representante da ciência e como tal, ele é um defensor da ciência, como é meu caso. Tem gente que me abordou sem entender o que é um representante da ciência e, consequentemente, não sabe que um representante da ciência é um defensor da ciência. Ele tem essa responsabilidade. Claro que quem indagou não é um cientista puro. Ele não tinha como entender, mas as indagações foram respeitosas, tirando as pessoas hostis. Maligna, narcisista, psicopata. Que não quero tratar desse assunto específico. Estou tratando que eles existem nesses meios. E o que acontece? Você vê as piores coisas possíveis na academia. Eu entrei na academia muitos anos atrás, o YouTube apareceu. Pra você ter noção do tempo que eu fiquei na faculdade. O YouTube apareceu, já estava aparecendo, já estava lá, não lembro. E aí a internet é um meio para é um atrativo muito grande para pessoas malignas, né?
cometerem todo tipo de crime, desinformação, assédio, abuso, tráfico, todo tipo de coisa. E o narcisista, o psicopata, adoram serem famosos por motivos óbvios: fama, dinheiro, prejudicar, o ego. E o YouTube disponibilizou isso para eles junto com outras ferramentas de virtuais. E quando o YouTube começou a aparecer gente falando como se fosse importante, como se falasse coisas inteligentes, o que não faltou foi a gente aparecer no mundo copiando e repetindo palavra por palavra o que os YouTubers falavam. Palavra por palavra. Até hoje é assim. Eles são pessoas, como eu falo, se você precisa de um influenciador para criar suas ideias, você no mínimo tem preguiça de pensar. A pessoa que tem preguiça de pensar, eu não quero contato, porque eu não quero nem usar os adjetivos cabíveis dessa pessoa. Uma pessoa que tem preguiça de pensar não deveria existir. Ela não tem capacidade de existir. Então, e tem gente que se irrita com a realidade. Eu não quero nem entrar, eu não estou entrando em detalhes específicos para comprovar nada, estou usando informações básicas aqui. A pessoa que tem preguiça de pensar, que não pensa por si só, deveria existir? Por quê? Deveria entrar no mérito de que ela não honra a existência que Deus lhe deu? Quer que eu mergulhe mais nessa questão para ver se de fato ela merece estar viva, existir? Não é nem estar viva, é existir. Não, não merece. A pessoa que não tem a capacidade, o interesse de pensar por si só, ter suas próprias ideias, não deveria existir. Então vamos lá. Então, vi muita gente, né, na faculdade apresentando trabalho, cópia palavra por palavra de besteiras que estão na internet. Quando você é um cientista, você estuda livros, você lê livros, você, por ser cientista, você transcende muito as informações que estão no livro. E no máximo, o que uma pessoa burra faz é decorar o que está no livro e querer lhe corrigir. Ela tá no limite dela ali, quer decorar e copiar. O que você tem que entender é que a ciência não precisa de ninguém decorando nada, porque já está no livro. O livro é mais confiável que você. Muito mais. Se você está copiando e colando, não é confiável, né? Não tem conhecimento próprio, não tem conteúdo próprio. Você não deveria estar ali. O livro é mais confiável. Então a ciência não precisa de quem copia e cola. Nunca precisou, nunca precisará. E não gosta, não confia. E vi muitos trabalhos de pessoas apresentando copia e cola do YouTube, da internet. E eu ficava, meu Deus do céu, o professor tá vendo isso aí, como é que ele aguenta, como é que ele atura um negócio desse aí. E muitas vezes o professor tentando ajudar no trabalho, fazendo pergunta, afirmando, e a pessoa com raiva, com ódio lá, e querendo corrigir o professor. O professor, muitas vezes o professor brocador de assembly, o cara falando besteira que tá no YouTube, de que uma pessoa que falou pro cara do que tem de besteira na internet, as pessoas... É sinistro, brother. E aí eu quero entrar nas últimas coisas que eu testemunhei, né, no mestrado. Que eu tô fazendo mestrado especial, que... Assim, brother, eu não sei como os meus professores aturam aquilo ali. Vou dar alguns exemplos. Quando a gente fala de um curso tecnólogo de informática, a gente aceita como uma monografia um software. Você provou que você faz um software. Quando você está se graduando em ciência da computação, você fazer um software já não é mais aceitado. Aquilo ali. E eu lembro que quando eu estava nos últimos anos da faculdade, eu tinha que fazer o ENAD todo semestre, brother. O ENAD era colocado no pior momento possível. No final do semestre, você estuda todos os dias, só descansa uma vez na semana, cansado, lenhado. Você tem que fazer uma prova desgraçada, cansativa e estressante, irritante. Tirei notas altas, 8, 9, 10 no ENAD. E por que eu tô falando isso? Não é possível você estudar 4 anos, 20 disciplinas, um mês antes de uma prova. Ou você estudou durante o curso e faz a prova, ou não tem como estudar. Se você não aprendeu, não quis estudar, não tem como fazer. E eu nunca estudei para um ENAD e tirei 2,10. Nunca estudei para um ENAD. Não tem como estudar para um ENAD. Não é possível você estudar para um ENAD. Não tem como.
O ENAD pega todo o conteúdo do curso e você faz a prova. Eram 35 questões pesadas ali. Uma pessoa que de fato entrou na ciência da computação, assim, ele pode ser entrevistado em qualquer trampo e ele prova que sabe. E ele entra no mestrado brocando, que é meu caso, sem causar nenhum tipo de transtorno a professor. O professor pode lhe dar uma dura e tal, mas ele sabe que você está ali, você é competente e você não está atrapalhando a vida dele. Mas o que a gente vê no mestrado e no doutorado é a continuação da graduação. E quando você vê um curso tecnólogo, você espera um software. Quando você está num curso de ciência da computação, você espera ciência. E quando você fala de um mestrado de ciência da computação, você espera uma inovação científica, um doutorado, uma inovação científica superior. Não é isso que a gente vê no mestrado e no doutorado. Eu estou falando do mundo inteiro, a gente recebe convite para ver essas apresentações aí de mestrado, doutorado, etc. Já vi vários trabalhos, tudo no mundo todo horrível. Um lugar ou outro é melhorzinho. Mas deixa eu lhe explicar o que está acontecendo. Eu falei que há uns 15 dias eu estava no mestrado da UFBA e teve uma apresentação de a pessoa tentei ajudar falando, a professora aqui dizer o seguinte, a gente quer saber o computador que esse software rodou e quanto tempo demorou cada teste, pra gente saber a viabilidade disso aí. Ele tava extremamente hostil comigo, tava paquerando a professora. Imagine, cara, você tá em uma graduação, na escola, você paquerar a professora já é uma coisa assim surreal. Na faculdade, que eu também vi, já é uma coisa assim inimaginável. No mestrado, já vi gente, o cara paquerar a professora. No mestrado e doutorado. Tem mulher que faz isso também. Eu fico, rapaz, é o tipo de coisa pra expulsão, pô. E o cara insistindo na frente de todo mundo ali, deixando a professora constrangida. Eu tô falando algumas coisas que a gente testemunha. Eu não sou a única pessoa que vejo. Eu não sou a única pessoa no mestrado do mundo. Pra vocês entenderem, eu sou um defensor da ciência. Eu não tô inventando nada, não tô caluniando ninguém. Eu vou lhe dar um exemplo, que se eu quisesse brocar esse cara, eu teria brocado desde o começo. Ele é um cara que começou falando lá, entenda, quando a pessoa não sabe nada, a pessoa é uma charlatã, uma golpista, é uma pessoa que não deveria estar na ciência, ela bota um bocado de informação impressionante, que ela não consegue correlacionar, ela não entende nenhuma delas, quer impressionar, ninguém entende nada, pensa que aquilo ali é importante, é complexo, é avançado, porque ninguém está entendendo nada, e a pessoa tenta dar um golpe. Aí a professora, educadamente, tenta destrinchar a pergunta. Esse software é viável? Ele rodou onde e como? Queria informações. Como ninguém entendeu, eu resumi ali e falei, cara, a gente tem que saber se esse software é viável. Ele rodou em qual computador e demorou quanto tempo para dar teste? Por quê? Se for um software que só roda em data center, ninguém usará um software desse, nem comprará um software desse. Só para você entender. Mas ele, para impressionar as pessoas, ele começou a falar de complexidade de software e tal, esse negócio todo. E eu não quis prejudicar ele, se eu quisesse já começava a falar daí, porque quando eu falei assim, rodou em qual computador, e qual o tempo que custou e qual a finalidade do software, ele deveria responder, porque quando a gente fala, eu vou lhe falar o seguinte, eu conheci alguns cientistas da computação que não sabiam perfeitamente o que é complexidade de software. A gente demora muito tempo para entender. E normalmente depois de estar formado. Esse cara era um estudante ainda de tecnólogo. Que estava no absurdo de apresentar um trabalho no mestrado, brother. Da UFBA. E ele falou em complexidade de software. Ele falou outras coisas lá que eu não quis nem perguntar, porque o cara ficou nervosinho. Cara, quais são os elementos envolvidos em complexidade de software? Viabilidade. Se está envolvido viabilidade, é custo computacional. Tanto do produto já feito, o software, quanto a viabilidade de pesquisar, como o valor daquela pesquisa. Então, se há um problema em questão que nunca foi solucionado
mas ele tem um valor absurdo para a humanidade. Então, uma pesquisa de complexidade alta, que ninguém resolveu, e de valor extremamente alto caso seja solucionado. Ele está falando que entende disso. Eu só fiz perguntar qual foi o computador que rodou e quanto tempo levou aqueles testes. Simplifiquei a vida dele. E ele se achando lá e paquerando a professora, só pra você entender. E a professora constrangida, eu olhei pra cara da professora assim, ela tava constrangida, brother. Bem complicado isso aí. E na semana anterior, na aula virtual, estava tendo apresentação de pessoas que estavam, em tese pelo menos, apresentando doutorado. O que eu estou fazendo aqui, o que eu estou falando como cientista da computação, eu lhe garanto que é o pensamento, o sentimento de qualquer cientista da computação. Eles só são obrigados a aturarem isso aí em uma faculdade pública, porque faculdade pública tem cota e ela tem que ser suprida. Faculdade particular também tem seus tipos de cota ali e acaba tendo que aturar aquilo ali. Mas a faculdade particular é outro nível. Em algumas questões, mas o livro é o mesmo, o conhecimento é o mesmo, os professores são os mesmos, que eu não quero entrar em detalhe aqui. É como, já teve gente que veio falar pra mim, porque fulano é melhor que você, porque ele fez matemática nos Estados Unidos, lá é melhor. Eu falei, ó, bora, se você não sabe que matemática é matemática em qualquer lugar do mundo, é melhor conversa encerrar por aqui. E fui embora. Esse tipo de diálogo que a gente conta em faculdade, em vários outros lugares, em vários outros contextos. O cara pensa que a matemática dos Estados Unidos é melhor porque é outra e é a melhor do mundo. Brother, desse jeito, você tá entendendo a questão? Tô tentando responder a pergunta do pessoal, que o pessoal disse que assistirá esse vídeo se eu botar na internet. Já respondendo a todo mundo, que eu não. Dificilmente consigo ver algum amigo meu. E, brother, imagine, o cara tá apresentando um trabalho, fala de complexidade, o cara é um gradu, tá fazendo um tecnólogo. E mentiroso, ele é todo mentiroso. Cara, você acredita que ele falou que o professor mandou ele fazer o software dele em C++, do zero? Eu vou lhe dizer o seguinte, eu não quis falar nada não ali, mas ele não fez nada do zero, ele usou bibliotecas de terceiros. Por quê? Ele estava tratando de um assunto de aprendizado de máquina e tal. E ele disse que fez sozinho, com a equipe de 3, 4, 5 pessoas em 6 meses, sei lá. E ele nem formado é. Aquilo que ele disse que ele fez do zero foi feito por 10 cientistas da computação, pica das galáxias, com um cara líder que é foda, e levou 20 anos, e o cara tem mestrado, doutorado e é referência, ele tá velho hoje. Levou 20 anos, ou 30 anos, alguma coisa assim. O cara disse que fez do zero, não usou biblioteca nenhuma e... Pô, brother... É esse tipo de coisa que as pessoas não estavam entendendo o que eu estava falando. A gente testemunha esse tipo de coisa. São absurdos na faculdade, brother. E no mestrado, doutorado, então, é sinistro. É bizarro, brother. Tá me entendendo? E é o que a gente apresenta. Na semana anterior, tava uma galera que parece que era tava ganhando canudo de doutorado. Todo orgulhoso, toda orgulhosa de si. Falando besteira pra porra, informações desconexas lá pra poder enrolar, encher o saco. Se fizer pergunta, fica com raiva, quer enrolar e tal, inventa coisa. E a pessoa tá apresentando um software que no máximo é para ser aceitado ali como trabalho de conclusão de um curso tecnólogo, pô. Aquilo ali não é para apresentar na graduação de ciência da computação, muito menos no mestrado e doutorado. Para você ter noção, aquelas pessoas não deveriam nem estarem lá. Um mestrado de ciência da computação é difícil para um cientista da computação que domina a área. Eu queria saber o que uma pessoa espera fazer ou aprender em um mestrado ou um doutorado de ciência da computação sem ele ser formado e ser vocação para cientista da computação. O que ele conseguiria fazer a partir dali? Porque o que não falta é charlatão no mundo fazendo mestrado, doutorado em ciência da computação e nem é médico, é enfermeiro, é biólogo, é o caralho, mas cientista da computação não é. Pra você ter noção, eu conheci cientista da computação que é cobra. Ele tinha medo de fazer o mestrado. O cara é foda. Mais velho que eu. Pra você entender. Existem cursos correlatos que você consegue correr atrás. Você fez um direito, consegue fazer economia e vice-versa.
filosofia, você consegue. Existem cursos correlatos que você consegue fazer e tal. Você fez direito e aí você estudou muito letras em sua vida, faz um doutorado em letras, um mestrado em letras. Área de biológica, você consegue quebrar um galho, se você se esforçar muito. Mas em ciência da computação, matemática, física, isso é impossível. Se você não for um físico, você não consegue fazer um mestrado de física, ou um doutorado de física. Se você não for matemática, você não consegue fazer um mestrado, doutorado. Ciência da computação também. Se essas pessoas têm canudo sem serem isso aí, tem algo muito errado. E lhe digo, isso não tá vindo de mim não, brother. Isso não tá vindo de mim não. Eles mesmo que estão no mestrado e doutorado de ciência da computação, eles falam para que eles estão lá. Eles falam para vender, que estão lá para venderem produto, para ficarem famosos e ricos. Quando eu tava lá nessa última aula, um cara se meteu a responder, dando resposta do YouTube, ele não deveria estar lá. Acredita? É engraçado, cara, quando alguém quer ensinar o cientista da computação. É se achar demais. Ele mesmo falou que não, pô, a gente faz projeto aqui no mestrado para poder ir uma empresa aí pegar e a gente ficar rico com isso aqui. E de fato a gente ouve muito isso já dos professores, de outros colegas a vida inteira, que as pessoas fazem vários cursos e etc. E vão fazer curso de mestrado e doutorado da ciência da computação para que eles pensam que tem uma ideia que criará uma nova Apple, um novo Microsoft. Eles têm uma ideia lá que aí eles estão lá para serem contratados, venderem e ficarem trilionários. E quando você que é cientista da computação tá vendo que aquilo ali não é nada, brother. Não é ciência, muito menos da computação. E não tem qualidade nenhuma. E muitos deles não tem nem software. E quando tem, o software não é dele do zero. É um software emendado com biblioteca de terceiros que nem uma fábrica de software fabricaria aquilo ali. Porque quando você fala de um software, de um mestre em ciência da computação, você espera que seja um software melhor do que as fábricas de software, pô. É um mestre em ciência da computação. Fábrica de software trabalha com um programador que não é cientista da computação, que tem um projeto de um cientista da computação, que é encomendado por uma empresa que não sabe o que quer. Não foi um projeto do zero de cientista da computação. O nível é muito mais baixo uma fábrica de software. E aí tá a galera, cara, a galera mesmo fala, eles falam, as pessoas comentam o tempo todo que as pessoas vão de todos os cursos possíveis, até que tem um canudo de ciência da computação e não deveriam terem, que estão em ciência da computação fazendo mestrado, doutorado, porque pensam que tem uma ideia mirabolante, surreal, que a empresa contratará ele, pagará bilhões e ele abrirá a nova Apple, a nova Microsoft. Não é coisa minha, eu não invento essas coisas. As pessoas que me fizeram essas indagações, de uma forma até estranha, acanhada, como se eu fosse. Eu me senti meio mal, como se a pergunta fosse feita como se eu estivesse errado fazendo o que eu faço. Como não são pessoas nocivas, talvez eu interpretei mal aí, mas normalmente quando acontece isso eu isolo. E é o que eu recomendo. Se eu estiver fazendo mal a você, me isole assim como eu isolo você. Eu não sou o tipo de pessoa que tem todo o direito e você tem toda a obrigação. Isso é coisa de narcisista e psicopata. Entendeu? Então essas coisas que eu tô falando não são coisas minhas, não são invenções minhas. Eu tô repassando com algum tipo de análise, algum esclarecimento, alguma comparação. Não são coisas minhas. Eles mesmos falam claramente essas coisas na faculdade, nos fóruns, no YouTube. Eles falam essas coisas. De uma forma ou de outra, direto ou indiretamente. Eles não estão lá pela ciência, não estão lá por nada, pelo mestrado, para estudarem, não. Eles querem serem o dono da nova Apple, ou serem contratados para virarem donos, Bill Gates colocar ele como dono da Microsoft. Não é uma coisa que eu estou falando, inventando. Por isso que essas perguntas, para mim, são estranhas. Porque são muito triviais, muito básicas, são coisas que acontecem e vêm, estão em todo lugar. As pessoas assistem YouTube, veem Instagram, elas fazem faculdade, conversam com pessoas. As pessoas falam no dia a dia essas coisas pra gente. Não era pra eu estar perdendo meu tempo explicando uma coisa dessa. Não é coisa que tá vindo de mim, você tá me entendendo? Então é por isso, eu sou um cientista da computação e estou defendendo a ciência. E da forma mais fácil, simples e trivial, sem pegar pesado de forma alguma, pegando super leve, pegando algumas informações. E cara, a gente lida com muitas informações durante a vida. E no meio científico também, eu tô pegando uma coisa ou outra, as pessoas ou não entendem ou ficam incomodadas. Eu não tô xingando, nem caluniando, nem inventando nada de ninguém. São coisas que
Todo mundo vê, mas infelizmente o delírio de não querer aceitar o que viu, não deixa, né?